Olá, eu estou de volta e hoje neste vídeo eu vou falar para você sobre contratação direta. O que é uma contratação direta? Os casos de contratação direta também são conhecidos como casos de afastamento do procedimento licitatório. Eu vou voltar lá na nossa Constituição Federal, no inciso 21º do artigo 37, que fala o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Então, a gente já sabe que a regra constitucional, inclusive, é fazer a licitação pública. Só que a própria Constituição, ela apresenta ressalvas, a possibilidade de eu ter casos excepcionais. E são esses casos excepcionais que são conhecidos como os casos de contratação direta. E aí a gente vai se socorrer lá da Lei Federal 8666 de 93, e lá nós temos o artigo 17, que trata da licitação dispensada, o artigo 24, que trata da licitação dispensável, e o artigo 25, que trata da licitação inexigível. Se nós formos para a lei das estatais, que é a Lei Federal 13.303 de 2016, nós temos isso disposto nos artigos 29 e 30, casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Mas vamos entender cada um desses casos. Primeiro, o artigo 17, ele apresenta casos de alienação de bens e direitos. Então, o artigo 17 traz casos mais raros, acontecem na prática, mas são mais raros, nos quais a licitação é dispensada. Um exemplo, um determinado órgão público quer fazer a doação de um bem para outro órgão público. Não há que se falar em licitação. Nesse caso, a própria lei diz que a licitação ela é dispensada. Então, o artigo 17 ele traz esses casos muito exclusivos de alienação de bens e direitos. Na prática, eu como gestor público, o que eu costumo mais ver são os casos de dispensa do artigo 24 e os casos de inexigibilidade do artigo 25. Então vamos lá. O artigo 24 da Lei Federal 8666 diz o seguinte: é dispensável a licitação nos seguintes casos. E esse artigo 24, ele apresenta atualmente 35 incisos. Então vamos lá, se é dispensável a licitação, significa que fica a critério do gestor público dispensar a licitação ou fazer o procedimento licitatório. Esse é o primeiro ponto. Só que essa lista de 35 incisos é uma lista taxativa. O que significa isso? Eu, gestor público, somente posso enquadrar a minha contratação, fundamentar a minha contratação numa dispensa de licitação se o meu caso real eu conseguir enquadrar em algum daqueles 35 incisos. Aí eu estarei diante de uma licitação dispensável. E aí nós temos vários casos, os casos que mais acontecem na prática são os incisos 1 e 2 do artigo 24, que são as contratações de pequeno valor. Inciso 1 para obras e serviços de engenharia e inciso 2 para compras e serviços diversos, que inclusive esses valores, os limites de valores estão mais altos por causa deste momento que nós estamos vivendo de situação de calamidade pública. Justamente com a conversão da medida provisória 961, nós temos a Lei Federal 14.065, que levou esses limites para obras e serviços de engenharia, inciso 1, R$100 mil, e para compras e serviços diversos, R$50 mil. Mas temos outros, como eu falei, outros 30 e poucos casos, são 35 no total, nós temos outros 33 casos de licitação dispensável, como por exemplo a dispensa por emergência, a dispensa decorrente de licitação deserta. Então são casos de licitação dispensável. Agora vamos falar do artigo 25, que são casos de licitação inexigível. E aí eu faço uma pergunta para você. Em que situação que a licitação é inexigível? A situação em que a licitação é inexigível é quando eu estou diante de uma inviabilidade de competição. Toda vez que eu não consigo estabelecer um ambiente competitivo, não há que se falar em realização de licitação pública. Então, o artigo 25, ele apresenta para a gente 3 incisos. Só que essa lista de 3 incisos é uma lista meramente exemplificativa, porque toda vez que o gestor público, na hora de realizar uma contratação, toda vez que ele se deparar com uma situação de inviabilidade de competição, ele não vai fazer
a licitação, ele vai partir direto para a contratação por meio de uma inexigibilidade. E os exemplos que nós temos, inciso 1, fornecedor exclusivo, isso terá que ser comprovado mediante atestado de exclusividade, ou contratação de um serviço técnico enumerado lá no artigo 13 da 8666, desde que o profissional detenha notória especialização e eu consiga caracterizar a singularidade do serviço, e o inciso 3, a contratação de profissional do setor artístico. Então, esses são os casos, são os exemplos de inexigibilidade de licitação. Então, vamos lá para a gente poder resumir. Nós temos o artigo 17, licitação dispensada, que são casos muito exclusivos de alienação de bens e direitos. Nós temos o artigo 24, que traz 35 possibilidades, uma lista taxativa, 35 possibilidades de licitação dispensável. E nós temos o artigo 25 da 8666, que traz os casos, 3 exemplos, né, de casos de inviabilidade de competição. E se eu me deparo com a inviabilidade de competição, eu vou utilizar a contratação, eu vou fundamentar a minha contratação por meio de uma inexigibilidade de licitação. Só lembrando, nós temos atualmente a Lei Federal 13.979, essa lei 13.979, que é uma lei voltada ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, ela traz um caso específico de dispensa de licitação emergencial para contratações na aquisição de material e contratação de serviços para enfrentamento direto à pandemia. Então, é o que a gente chama de lei esparsa, né? Nós temos alguns casos de dispensa de licitação que estão espalhados aí em algumas legislações específicas. Então, esses são os casos de contratação direta que eu procurei esclarecer para você nesse vídeo. Então, se você gostou, curta aqui e encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento. Até o próximo vídeo.